Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos meditar sobre a Epístola aos Tessalonicenses. E estamos no momento de gripe, coronavírus, né? Estou trabalhando em casa, agora já é noite, são 18h50. Resolvi então gravar uns vídeos para colocar no canal, porque muitas pessoas assistem e é bom a gente ter a palavra de Deus como consolo nesse momento, né? Devemos estar atentos ao que acontece, mas não devemos esquecer que maior do que tudo é Deus. Não interessam as situações políticas, as coisas que vão e que vêm, nós devemos confiar em Deus. Se você, por exemplo, é um empresário, está com dificuldades e até preocupado com a questão econômica, confie em Deus que Deus proverá, né? Se você também é um empregado, né, preocupado em talvez perder o seu emprego devido exatamente a uma possível crise econômica que venha, confie em Deus que Ele vai prover também todas as coisas. Precisamos agora que estamos em casa, muitos trabalhando em home office como eu, devemos até produzir mais do que produzimos quando estamos no trabalho, né? Para que possamos também ajudar a vencer esses problemas, essas barreiras, a situação em que o mundo se encontra no momento. Então, nós vamos dar a nossa contribuição aqui, estudando um pouco o texto bíblico. Vamos estudar Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. E vamos até o versículo 10. Diz o seguinte a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que vemos é que Paulo, como sempre, inicia as cartas com uma saudação, inclusive com sua saudação característica, que é graça e paz, né? E ele sempre traz em nome de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, colocando-os em igualdade, porque realmente são a mesma pessoa. Logo mais abaixo ele vai falar também do Espírito Santo. Então podemos ver que Paulo ele estava ali junto com Silvano e Timóteo, encaminhando uma carta à igreja dos Tessalonicenses. Podemos entender aqui, inclusive, que essa carta não é só de Paulo, né? Mas também de Timóteo e Silvano de alguma forma, talvez como amanuenses de Paulo, né? Mas especialmente a autoridade apostólica aqui é de Paulo. E Paulo começa a falar do exemplo e da fé dos Tessalonicenses, né? No versículo 2 diz o seguinte: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, ele está fazendo orações pelos Tessalonicenses porque reconhece que eles são um exemplo de fé em Cristo. Então, quando nós vamos estudar essa carta, nós vamos vendo o que Paulo quer dizer com os Tessalonicenses serem um exemplo de fé em Cristo, né? Ele dá graças a Deus por essa fé e por eles serem esse exemplo de fé. E ele lembra ainda sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Bom, aqui vem um termo que pode ser um tanto quanto polêmico para alguns. O que seria a obra da vossa fé, né? Percebe-se que Paulo esteve um tempo com os Tessalonicenses e ele percebeu como eles são e do que ele está lembrando sem cessar. Com quem? Possivelmente com Silvano e Timóteo, que logo os primeiros nomes que abrem a carta. E eles se lembram da obra da fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai que os Tessalonicenses tinham. Ele está querendo dizer que ele lembrava do testemunho dos Tessalonicenses, né? De como os Tessalonicenses se comportavam como verdadeiros servos de Deus.
Atualmente vemos pessoas que estão desmerecendo o testemunho como se fosse algo importante, né? E largando, às vezes, alguns comportamentos e até alguns critérios que os evangélicos têm de se comportar, de agir, de dar o seu próprio testemunho de cristão transformado em Cristo. Mas os tessalonicenses não era assim. Eles não estavam, na verdade, usando essa fé para serem salvos. Muito pelo contrário, eles demonstravam essa obra da fé porque eram salvos. E por isso Paulo diz no versículo 4: sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, sabendo que a vossa salvação é de Deus, vocês fazem isso porque sabem que a salvação vem de Deus e não de vocês. Não do que vocês fazem, não do que vocês imaginam que é bom, mas do que vocês sabem que Deus é o Senhor, né? Por exemplo, em momentos difíceis, nós vemos pessoas, né, que às vezes não são até muito boas referências, fazendo grandes doações para ajudar os outros. Isso é louvável, claro, né? Tem pessoas, às vezes, que não são pessoas justas assim perante Deus, né? Cometem até muitos pecados, mas doam 1 milhão para ajudar os pobres, para comprar medicamentos e coisas do tipo. Isso é tremendamente louvável. Entretanto, essa ação que essa pessoa faz não apaga os seus pecados, porque o que pode apagar o pecado dela, o que pode salvá-la, o que pode elegê-la ou colocá-la dentro do seio daqueles que são do povo de Deus, é a salvação em Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que eles sabiam que eles tinham uma boa obra, um bom testemunho, mas jamais queriam imaginar que aquele testemunho fosse a razão de sua salvação. Percebe? Ou seja, você que é salvo, você tem o Espírito Santo em seu coração e esse Espírito te compele a cada vez mais pregar o Evangelho, ter um bom testemunho e fazer boas coisas. Não são as boas obras que trazem o Espírito para você, mas o Espírito que está em você é que leva as boas obras ao mundo. E às vezes algumas pessoas fazem boas obras por questões emocionais ou humanitárias mesmo. Mas o servo de Deus, ele tem um bom testemunho porque ele tem temor ao Senhor, né? E Paulo continua dizendo, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ele está dizendo isso porque os tessalonicenses tinham um bom testemunho, e esse testemunho ele era oriundo da salvação que Cristo deu a eles, e ele diz que os irmãos sabiam disso, porque o evangelho que Paulo pregou não foi um evangelho qualquer, um evangelho somente de palavras, mas um evangelho de poder que transforma vidas no Espírito Santo. Né? E ele diz aqui, como bem sabeis quais fomos entre vós. Os tessalonicenses conheciam também o testemunho de Paulo. Inclusive, como Paulo bota no plural, pode estar se referindo também a Silvano e Timóteo aqui, que estavam com ele no momento. Então é interessante a gente imaginar que nós temos o Espírito Santo em nós e por isso fazemos o melhor que podemos. Fazemos o melhor para agradar a Deus e não para agradar os homens. E continua dizendo Paulo aqui que se vós fosses feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, né? Macedônia e Acaia é aquela região ali da Europa, fica mais acima da Grécia, ali um pouquinho mais para quem olha o mapa assim de frente, né? Para a sua direita ali mais ou menos, né? Naquela região ali. E ele diz ainda que foram feitos imitadores do Senhor e de Paulo. Você já pensou nisso? Que quando você dá um bom testemunho, você está gerando imitadores do seu testemunho?
Porque o seu testemunho não é um testemunho seu, mas um testemunho de Deus, do que Deus fez na sua vida. E quando a pessoa vê o que Deus fez na sua vida, ela quer fazer aquilo também, ela quer ter aquela vida também. Então ela se tornará seu imitador e do Senhor, porque você imita o Senhor, aquela pessoa quando te imita, ela imita inicialmente a você. Mas depois, quando ela vai aprendendo mais da palavra de Deus, ela abandona a sua imitação e já está imitando a Deus. Claro que nós podemos ser como introdutores dessas pessoas ao reino de Deus, porque quando elas veem o nosso testemunho, elas vão se aproximando, vão fazendo coisas que às vezes nós também fazemos e vão se tornando cada vez mais tementes a Deus. Então, portanto, o testemunho é importante. A obra da fé, da vossa fé, é o nosso testemunho, né? O termo que Paulo usa aqui, a obra da vossa fé, é o nosso testemunho. E é interessante que quando nós temos esse testemunho, nós somos exemplo para todos os fiéis, assim como aqueles de Tessalônica foram exemplo para os fiéis da Macedônia e Acaia, que não era um pequeno espaço, um espaço considerável geográfico. Várias igrejas ali tinham os tessalonicenses como referência. Agora eu te pergunto, será que as pessoas têm você como referência? Mas eu não digo os mundanos vão criticar um crente por qualquer motivo. Mas será que os outros crentes olham para você e veem uma coisa boa, uma coisa que possam imitar? Às vezes até um mundano pode ver também, mas para o mundano é mais difícil, porque Satanás tenta cegar-lhe as vistas, né? E o mundano às vezes não compreende isso. Mas um servo de Deus, né, pode até entender isso, né? E eu quero perguntar, você tem sido dado esse testemunho que as outras pessoas possam imitar, sabendo que imitando você estarão imitando a Jesus Cristo também? Eu aconselho que você comece a pensar nisso e tenha um testemunho nesse sentido, porque é o que Deus quer de nós, né? O versículo 8 diz: Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui é interessante porque a palavra de Deus chegou aos Tessalonicenses, eles tiveram um tão bom testemunho que começaram a ser exemplo naquele lugar em que ele vivia, Macedônia, Acaia, e muitos já estavam dando testemunho dos Tessalonicenses, né? De como eles viviam e que queriam viver como eles. E eles diz que chegou um ponto que Paulo não precisava mais falar nada, porque aquele povo já pregava com sua vida. Então isso aqui diz que nós devemos pregar também com a nossa vida. Não significa que devemos abandonar a pregação do evangelho como se a pregação do evangelho falada fosse inferior. Não é isso. Quem pensa isso está errado. Significa que as duas pregações são importantes: a da palavra dita, proclamada, e também da sua vida, como você dá o seu testemunho no dia a dia. E é interessante que eles foram convertidos dos ídolos a Deus, né? Alguns pensam que o termo eleição significa que Deus escolheu um e destinou esse para o inferno, o outro para o céu e por aí vai, né? O que não é bem por aí, né? Porque se fosse assim, eles já estariam escolhidos e não teriam se convertido a Deus, porque automaticamente eles já seriam escolhidos, né? Para que um escolhido já iria se converter, se já estava predestinado para o futuro? Então, quando ele se converteu, ele mudou de natureza. A natureza dele era era pecadora. E quando ele aceitou a Jesus, ele se tornou com uma natureza vivificada pelo Espírito de Deus. Portanto, a própria conversão ela é um testemunho forte contra essa ideia de que você tem que se, digamos, ser predestinado para o céu, para o inferno. Não existe isso. Aliás, o termo predestinado, né, um termo lá que
a gente vê, é uma tradução um tanto complicada, porque está ali pré-destino, ou seja, o seu fim já está definido, né? O seu destino já está definido. Quando a palavra também pode ser entendida como pré-delimitação, tem uma fronteira onde você vai estar. Ou seja, e essa pré-determinação, pré-delimitação é que é o importante. E qual é a pré-delimitação de Jesus? Que todo aquele que nele crê será salvo. E isso tem coerência com o texto bíblico, muito mais coerência do que você dizer que há um predestino, tá? Então, é você lendo o texto e entendendo que Deus delimitou uma fronteira, que quem entra para aquela fronteira está salvo, está nos domínios de Deus, né? Está salvo com Cristo, então ali você entende melhor essa ideia de eleição, né? E você pode ainda continuar, não vamos entrar muito nessa questão de eleição, porque eu estou lendo o texto aqui, eleição é um assunto um tanto quanto difícil, teria que fazer um estudo mais específico. Como eu estou fazendo um estudo direto do texto, né? Vamos parar por aqui. Bom, então eles se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, né? Então é interessante que Jesus nos livra da ira futura. Eu disse aqui que eles não estavam predestinados, né? Destinados para no futuro não estarem sob ira, né? Preste atenção no que eu falei aqui. Antes eu falei que predestinação significa que no futuro não haverá ira sobre você, você vai direto para o céu. Mas agora, no próprio versículo 10, olha a coerência com o que eu disse. Ele diz que Jesus nos livra da era futura. Eles se converteram a Jesus, que nos livra da era futura. Ou seja, a conversão, a mudança de mente, a mudança de natureza mundana é que os livrou da ira futura e não uma predestinação, tá? Eu sei que tem vários evangélicos que acreditam em predestinação. Isso aí não é um problema assim que vai te levar para o inferno porque você acredita em predestinação, né? Ou porque você acredita que perde a salvação. Isso também não vai te levar para o inferno. Mas é importante a gente saber que, na verdade, o que nos leva a Deus é estar nos termos de Deus. Nós aceitarmos os termos de Deus para a salvação, que é crer em Jesus como Salvador. Bom, acho que é por aqui, eu já falei bastante sobre esse texto, né? Então eu quero que você curta, comente, divulgue e compartilhe esse texto. Por que esse vídeo, melhor dizendo? Porque o YouTube começa a valorizar e mostrar para outras pessoas que o vídeo é bom, porque você curtiu, comentou, divulgou, né? Compartilhou. Eu não gosto de pedir muito isso, porque eu acho meio artificial, mas faz parte da regra do jogo aqui no YouTube a gente pedir isso para que o vídeo tenha maior alcance, né? Então eu quero que você busque a palavra de Deus, busque o que tem a fazer, e que nesse momento em que estamos nessa quarentena aí, pense no seu próximo, né? E pense também em você mesmo, né? Como você tem vivido a sua vida. Imagine que nesse momento poderia ser você que estaria lá no hospital, né? Quem sabe, né? Poderia ser eu. E como você estaria perante Deus nesse momento, né? Imagine isso e ore a Deus e se entregue a Ele. Que Deus abençoe rica e abundantemente.